Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos que compareceu aqui hoje nesta noite para cultuar o Senhor juntamente com todos nós. Nessa época difícil que estamos vivendo, sempre a igreja, no momento de comunhão, no momento juntos para cultuar Deus, é muito importante. E a irmã Nestina me convidou para estar aqui hoje, depois de 9 meses, mais ou menos, a primeira vez que eu vou estar ministrando a palavra de Deus. Não sei nem como que vai sair, mas o Espírito Santo de Deus sabe. O Espírito Santo de Deus que vai nos nortear aqui na palavra. Eu tentei buscar uma palavra sobre cura, sobre oração, tudo baseado no rei Ezequias. Mas Deus me direcionou falar do rei Ezequias, mas falar de um modo diferente. Falar para os irmãos, tanto que ele foi importante para nos servir hoje como exemplo para que seguimos o Deus verdadeiro, para que estejamos sempre nos caminhos de Deus. E eu peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias no segundo livro dos Reis, no capítulo 18. Segundo livro dos Reis, no capítulo de número 18. Vamos estar lendo aqui apenas 7 versículos. Livro de Segundo Reis, capítulo de número 18. Amém? Então vamos lá. Ezequias restabelece o culto do Senhor. E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Abi, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamava Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor. Não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saia, se conduzia com prudência e se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. Vamos orar mais uma vez? Senhor meu Deus, meu Pai, estamos aqui mais uma vez diante de Ti, perante esta igreja, perante o Espírito Santo do Senhor, meu Deus. Estamos aqui para levar essa palavra, uma palavra que vem da parte do Senhor para cada um de nós. Antes desta palavra falar com cada um dos irmãos, ela falou comigo primeiro, meu Deus. Que o Senhor nos faça lembrar, através do Seu Espírito, daquilo que preparamos para trazer para a igreja. Que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos protege, e cada um dos irmãos que se propôs estar aqui hoje, nesta noite, para ouvir a Tua palavra e cultuar o Seu santo nome. Que o Senhor nos abençoe e proteja, em nome do Senhor Jesus. Pode sentar, meus irmãos. Meus irmãos, quando falamos do rei Ezequias, se nós notarmos a trajetória deste rei, nós vamos notar que ele teve uma família realmente que sai fora dos padrões de uma família religiosa, de uma família que professa o nome do Senhor, que segue os caminhos do Senhor. O rei Ezequias, ele teve como pai o rei Acaz. Foi um dos piores reis que Israel teve. E ele teve como filho Manassés, que foi também um dos piores reis que Judá teve. Sabemos que após a divisão do reino, do reino unificado,
que teve Saul como primeiro rei, teve depois Davi como rei, também teve Salomão como rei. Esses 3 reis fez aí 120 anos de reinado unificado, tanto do reino do norte como do reino do sul. Mas após a divisão do reino, ficou o reino do norte e o reino do sul, ou o reino de Samaria, ou o reino de Judá, que é o reino do sul, aonde Ezequias foi rei. No reino do norte não houve nenhum rei que agradasse a Deus, no reino do norte. Mas no reino do sul teve alguns reis que andou nos caminhos do Senhor. Pois Acaz, que é pai de Ezequias, Acaz foi rei 20 anos, ele com 20 anos de idade, e reinou 16 anos. E Manassés, que foi rei com 12 anos de idade, e reinou 55 anos, sendo ele filho de Ezequias. E foi um dos piores reis. Também Jotão andou nos caminhos do Senhor. Mas esses reis andaram no caminho do Senhor, mas eles não derrubaram os altares que estavam ali postos para adorar outros reis, para adorar outros deuses, para adorar aquelas divindades da região pagã, das divindades de Samaria, da região da Síria, da região da Síria. Esses reis todos foram reis bons, mas não teve coragem de derrubar esses altares. Mas aí eu quero falar sobre esse rei Ezequias. Ezequias começa então a ser rei com quantos anos? Com 25 anos de idade. E ele reinou mais 29 anos de idade. Portanto, ele morreu com 54 anos de idade. E ele, a Bíblia vem nos dizer aqui nesse texto que eu li, que ele andava nos caminhos do Senhor. Esse homem, o que é que ele fez? Eu vou dar uma sequência aqui no texto bíblico que eu li, para ficar mais fácil de nós entendermos bem. Não é um culto propriamente de ensino, mas eu sou mais ligado ao ensino, talvez vai parecer até um ensino. Mas a palavra de Deus, o Espírito Santo, vai nos direcionando para falar aquilo que Deus colocar no nosso coração. A partir do verso de número 3, o texto bíblico nos diz: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizeram Davi, seu pai. Ele andou reto nos caminhos do Senhor, como Davi, seu pai. Quando fala Davi, seu pai, não é porque seu pai de sangue, é porque seu pai da genealogia que vinha aqui os reis do reino de Judá. Quando ele fala aqui que ele andava reto nos caminhos do Senhor, porque ele andava reto, como Deus deu testemunha de Jó, porque ele era um homem íntegro e reto e andava nos caminhos do Senhor. Que maravilha quando Deus fala comigo ou fala com você, que nós somos pessoas íntegras e retas e andamos no caminho do Senhor. Nós sabemos que nós todos somos pecadores e temos os nossos defeitos, como Ezequias também teve, que ele, no final do seu governo, no final da sua vida, ele se tornou um homem orgulhoso por tantas conquistas que ele teve. Mas isso não vai tirar os seus méritos das coisas boas que ele fez durante o reino de Israel. Muitos de nós, talvez, pensamos que um irmão, por ter cometido algum erro, no passado, ou talvez até no momento que ele está na igreja, ele está totalmente alijado, desconsiderado como uma pessoa cristã, mas negativo. Essa pessoa depende dela se arrepender e voltar para Deus, porque Deus vai fazer com que ela caminhe nos caminhos do Senhor com retidão. E seguindo aqui o texto, ele diz: este tirou os altares e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamava de Neustã, pedaço de bronze. Aqui, nesse texto, nós vimos aqui que ele
removeu os altares idólatras. E os outros reis, mesmo sendo bom, não teve coragem de remover. Talvez nós estamos na igreja, muita gente fala, fulano é bom demais. O irmão Josimar está lá é um homem que tem uma oração fervorosa, uma oração que quando ele ora, até o defunto levanta da cova. Mas, olhando para ele, talvez você vai ver que ele pode ter sido um rei que levantou altares, que não teve coragem de derrubar esses altares. Mas esse homem, Ezequias, teve coragem de ir lá e derrubar esses altares que os outros reis não teve coragem. Os outros reis, mesmo caminhando nos caminhos do Senhor, não teve coragem de derrubar. E dando sequência, quebrou a coluna sagrada e derrubou os postes sagrados. Eles tinham lá em Êxodo, no capítulo 23, no verso 24, vamos abrir lá rapidinho, Êxodo, capítulo 23, verso de número 24. Êxodo 23, verso 24, diz o seguinte: não te inclinais diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras, antes os destruir totalmente e quebrai de todos. Então, aqueles deuses que tinha sido construído, que estava lá ainda em Judá, ele quebrou todos. Ele derribou todos. Ele tirou todos. A deusa Azera, que era a deusa cananeia, era a deusa da fertilidade. Ele pegou e foi e destruiu tudo, tirou tudo. E os seus antepassados não fez isso. Por que Deus está querendo falar comigo e com você nesta noite? Mas o que é que tem a ver se Ezequias derribou isso? Talvez, meus irmãos, nós temos alguns altares que levantamos e ainda estamos cultuando. Tem muitas pessoas que ainda estão na igreja, mas ainda está cultuando algumas idolatrias, alguns altares que foi levantado. Despedaçou a serpente de bronze que havia Moisés feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso e chamavam Nestã. Aqui nós vimos, esta passagem está lá no livro de Números, no capítulo de número 21, do verso de número 4 ao verso de número 9. O povo de Deus sai peregrinando ali pelo deserto, e ali naquele momento havia muitas serpentes abrasadoras, algumas escondia dentro da terra, e saía e atacava o povo de Deus e também os egípcios, e quando ele atacava alguém, os matava. A morte era dolorosa, porque era uma morte lenta, e aquele povo foi clamar para Moisés, clamando para Moisés, porque eles foi tirar eles do Egito para morrer naquele deserto. E Moisés orou a Deus, e Deus falou para ele: então você vai fazer uma serpente, vai levantar uma serpente no deserto, uma serpente, e vai colocá-la lá em cima numa arte. Quando alguém for picado, vai bastar olhar para ela que será curado. Aqui eu me remeto lá no Evangelho de João, quando Jesus Cristo, no capítulo 3, e no verso de número 14 e 15, ele fala que ali, quando foi levantado aquela serpente no deserto, ali estava representando a Jesus Cristo na cruz do Calvário, porque quando nós olhamos para Jesus, ali nós consumamos a nossa fé, nós temos a fé. Lá em Hebreus, no capítulo 12, no verso de número 2, a irmã Isaura que cantou e falou que ali, olhando para Cristo, que é o consumador da nossa fé. Aleluia! Nós temos que olhar para Cristo, e aquela serpente estava ali para isso. E o que é que aconteceu? Tem muitas vezes, muitas coisas boas, pastor, que acontecem nas nossas vidas, que acontece comigo, que acontece com você, talvez pode se tornar idolatria. E essa serpente ficou lá no deserto quanto tempo? A época de Moisés peregrinou pela terra aqui mais ou menos no ano 1200 antes de Cristo, a 1300, a cronologia bíblica não é exata. E essa época aqui de Ezequias foi no ano 700 e poucos,
2.700 anos e poucos aqui, mais ou menos a história de Ezequias. Mas essa serpente estava lá e Deus mandou que Ezequias derrubasse ela. Foi uma coisa boa para a época, mas o povo estava com esses 700 e tantos anos ainda, fazendo com aquilo, queimando incenso para aquela serpente, se tornando uma idolatria. Tem coisas boas da nossa vida que se tornam idolatria. O nosso carro. Talvez eu adoro mais o meu carro do que a Deus. Talvez eu adoro mais o meu filho do que a Deus. O meu dinheiro. A palavra é dura, mas tem pessoas que gostam mais do seu carro, da sua moto, da sua Ferrari, da sua BMW, do que de adorar o próprio Deus. Isso se torna uma idolatria. Talvez no momento que ele comprou foi uma coisa boa, mas futuramente foi uma idolatria.